8, 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. 2 pontos. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E Noé andava, e Noé, tu tem andado com Deus? Senta glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus. Antes de nós entrarmos nesse texto, ou seja, falando sobre Noé, o que nós vamos introduzir aqui de início? É que você vai ver no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9, e 9, 28 acaba os textos que falam sobre a vida de Noé. Os acontecimentos antes e pós-dilúvio. Mas o que me chama a atenção, se você for para o capítulo de número 5 do Gênesis, não vou falar da criação, mas nós vamos falar um pouquinho só, rapidamente, sobre a genealogia de Noé. No capítulo 5, você vai ver a genealogia de Sete. Quem era Sete? Sete era um dos filhos de Adão. Então, você vai ver que no capítulo de número 5, e a partir do verso de número 21, se você... Agora está difícil de enxergar os meninos lá, né? Colocaram um negócio tão preto ali, que é isso. Rapaz, a sonoplasta. Coloca para mim na tela, por favor, 5:21. A Bíblia vai dizer assim, escuta isso aqui, irmãos, escute isso aqui, isso é muito sério. Eu gostaria que ninguém andasse. Se você tem o seu filho, segura ele no colo. Aqui nós, né, felizmente, não vou falar infelizmente, porque a gente não pode jogar negativo. Está sendo construído mais salas aqui para mais crianças, irmãos. Não está comportando as salas que nós temos, as nossas crianças. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra que nós vamos pregar nesta noite. Vai ser uma profecia, vai ser algo muito forte que Deus vai falar conosco. Nós vamos ver a genealogia de Sete. Quem era Sete, como eu falei, era um dos filhos de Adão. Ele era um homem temente ao Senhor. Então, certo que se você for ver a genealogia, são homens que eram verdadeiramente tementes a Deus. E eu quero só que lembrar a todos vocês, talvez você nunca ouviu falar sobre Enoque, Matusalém, Lameque, mas o que me chama a atenção, vou falar só desses 3 personagens. E depois eu entro num personagem chamado Noé. A Bíblia vai dizer que viveu Enoque 705 anos, ou seja, 75 anos. E gerou Matusalém. Pode seguir, meu filho, por favor. Pode seguir, meu filho, por favor. E andou Enoque com Deus. Quem era Enoque? Enoque era tataravô de Noé. Ou bisavô de Noé, porque Matusalém era avô. E Matusalém gerou Lameque, que era o pai de Noé. Então nós vamos ver a genealogia desses 3 personagens: Enoque, Matusalém, Lameque, e depois Lameque gera Noé. Mas o que me chama a atenção é a integridade desses homens, que se você for ver na Bíblia, a única coisa que a Bíblia vai falar de Enoque, a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém. 300 anos, ele tinha 300 anos, e depois gerou filhos e filhas. Com 300 anos, ele gerou filhos e filhas. Versos 23, meu filho, por favor. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. Ou seja, 365 anos. Versos 24, por favor.
E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais Enoque, porquanto para si Deus tomou. O que me chama a atenção nesses homens, que eles eram homens temente a Deus. Eram homens que tinham uma fidelidade muito séria com os céus. Vocês vão ver que o texto vai dizendo que Enoque, a única coisa que aparece na Bíblia, que Enoque andou com Deus. Ele era temente a Deus, ele andou com Deus. Quem anda com Deus, irmão, não peca contra o céu. Ele segue totalmente as Escrituras. A única coisa que a Bíblia vai dizendo que Enoque andou com Deus e viveu aquele tempo todo, 360 anos. E Deus tomou ele para si. Depois, vamos lá. Versos de número 24. Viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém, esse daqui, né? Viveu 969 anos, é isso mesmo? Vamos lá, porquanto viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Com 187 anos, ele gerou Lameque. E depois, na flor da juventude. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos. E gerou filhos e filhas. Vamos lá? Com 700 anos o cara estava dando lugar na face da terra. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Vamos lá, segue. Para nós seguir. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho e de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor o amaldiçoou. O que estava acontecendo aqui neste momento? Todos sabem da história. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Quando chega num certo momento, nós falamos de oferta aqui agorinha. Todos conhecem a história de Caim e Abel. Por conta do pecado de Caim e Abel, entrou dentro da terra algo terrível. Só que quando esses homens geram Matusalém, Enoque gera Matusalém, Matusalém gera Lameque, Lameque gera Noé. Esses homens eram tementes a Deus. Quando Lameque gera Noé, Deus dá uma ordem a ele, a Noé. Olha Noé, no capítulo de número 6, você vai ver a corrupção alastrada sobre a terra. E a Bíblia fala que o pecado cheirava mal diante as narinas de Deus. Deus não estava suportando o pecado, ao ponto de Deus se arrepender de ter feito a raça humana, por conta do pecado, está no texto. Quando Deus gera Noé, Deus coloca sobre Noé uma responsabilidade. Porque Deus viu sobre Noé a integridade e a responsabilidade no homem a quem ele tinha chamado. Quando ele gera, Deus dá uma ordem a ele. Todo mundo conhece a história de Noé. Mas nós vamos aprender algumas verdades sobre um mundo de extrema corrupção e debaixo de um juízo de Deus na terra. Deus deu uma ordem no capítulo de número 5, 6. Deus manda Noé construir uma arca, dá toda a metragem. Olha Noé, eu vou destruir a terra.
por conta do pecado. Mas eu sei em quem eu acreditei. Eu coloco essa responsabilidade, porque o pecado está lastrado, cheira mal as minhas narinas, mas tu não se corrompeu. Tu e a tua casa, você não se corrompeu. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Você tem sido um homem íntegro, não só dentro da tua casa, mas também dentro da sociedade. Ou seja, tu não é crente só entre quatro paredes. Aonde tu pisa, tu é crente. Aonde tu anda, tu é o mesmo servo. Aonde tu vai, tu me representa. Porque a Bíblia vai dizendo que Noé era homem temente a Deus. E aí, nós vamos ver que Noé, ele não apenas foi salvo, mas ele levou a sua casa para dentro da arca. E aqui eu posso até dar um tema na nossa mensagem hoje, para a glória do nome do Senhor. Um pai que coloca a sua família na arca. Tem algum pai aqui que colocou a sua família, está pelejando para colocar na arca? Como eu falei aos senhores e senhoras, ministério não começa dentro da igreja. Ministério começa dentro da minha casa. Talvez, senhores, queremos cuidar de todo mundo, esquecendo da nossa casa. Antes de Noé apregoar, falar que Deus ia mandar chuva, ia destruir tudo, ele colocou a casa dele em ordem, porque ele sabia o acontecimento que ia acontecer. Ele preparou, ou seja, o chefe de família, o sacerdote, ele tinha voz ativa dentro da casa dele. Nós estamos vivendo dias tão terríveis, irmãos. Eu sei que está muito difícil, pastores, para você manter uma família no altar de Deus. Por quê? Estamos vivendo dias difíceis. Por quê? Você já chegou perto das pessoas que talvez você ficou 2, 3 dias longe dela e você vai saudá-la com a paz do Senhor, você está sumido. Eu tenho até uma mania, você me abandonou, hein? Você me abandonou, hein? Mas você já dá a paz do Senhor, você está sumido. Correria, 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 correria. É tanta correria que eu estou perdendo o meu filho, eu estou perdendo o meu esposo, eu estou perdendo a minha esposa. Por quê? O trabalho está me sobrecarregando. As coisas desta vida estão me embaraçando. Eu estou esquecendo da minha casa. Eu estou esquecendo de fazer o papel como sacerdote dentro da minha casa. É para que eu leve a meu filho, a minha filha, a minha casa ao altar de Deus. Eu estou esquecendo de fazer esse papel. E eu nunca vi, pasmem, em meio 27, 26, mas o Distrito Federal são 27, 26 estados, mas o Distrito Federal são 27. O estado do Espírito Santo é o estado desse tamanhozinho, o índice de divórcio tão grande que eu nunca vi desse jeito, por conta das correrias. Nós esquecemos que antes de Deus fazer isso tudo, o trabalho, Deus formou uma família. Deus constituiu uma família para eu e você, sacerdotes, cuidar dela. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas de cuidar e levar ela ao altar de Deus. A responsabilidade é minha e sua. E aí,
Nós estamos vendo aqui que nós vamos ver 3 atitudes de Noé que revelam como um pai pode proteger espiritualmente o seu lar. Primeiro, um pai que se destaca em tempos difíceis. No versos que nós lemos no capítulo 6, verso número 8, a Bíblia vai dizer assim: Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Noé achou graça aos olhos de Deus, porque enquanto toda a geração estava corrompida, no verso de número 5, a Bíblia vai dizer que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má. E continuamente Deus resolve colocar Noé em cena, porque Deus viu a integridade de Noé construir uma arca. Porque o que vem aí, esse povo nunca viu. Eles vão se escandalizar, eles vão falar que você é doido, que é maluco, mas não deixe de construir, não deixe de fazer. Ou seja, a ordem que eu estou te dando, não deixe de desacatar ela. Porque vai vir um dilúvio. Se a humanidade não quiser ouvir, você vai entrar. Você e a tua família, eu vou salvar. E Deus, e Noé fez o que Deus determinou para ele. Enquanto toda a geração estava corrompida, Noé foi diferente. Ele não seguiu a maioria, nem se contaminou com o pecado comum. Ele se destacou pela sua integridade, e isso atraiu o favor de Deus. Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. Por gentileza, meu filho, coloca aqui. Paulo vai escrever ao povo de Roma. Olha o que a Bíblia vai dizer. E não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação que há em vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo estava corrompido, mas a mente e o coração de Noé era do céu. Ele é bachuri que ele vai. O mundo pode estar em crise. O mundo pode estar atolado de pecado. Mas eu e você, nós conhecemos quem é Deus. Eu e você sabemos quem é Deus. Eu e você, nós temos a palavra que nos ensina todos os dias. E Paulo vai escrever: não se corrompe. Não se corrompe, não se vende. Não se corrompe, não se vende. Cuidado, não se corrompe, não se vende, porque a chuva vai vir. E quem estiver dentro da arca vai ser salvo. E aí, pais que querem salvar a casa precisam ser diferentes. Precisa assumir uma postura firme e santa diante de uma cultura decadente. E é exatamente isso que eu quero chamar a tua atenção. Nós estamos vivendo em um tempo muito difíceis, tempos terríveis. Paulo também vai escrever a carta a Timóteo, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, terríveis, profanos. É o tempo que nós estamos vivendo. Imagine Paulo falando isso há quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos atrás. Imagine hoje o que nós estamos vivendo.
A igreja do século atual tem que se despertar para a palavra do Senhor Jesus. A integridade, a sua fidelidade com Deus. Olha aqui para mim. A sua integridade com Deus, a sua fidelidade com Deus, possa ser que amigos, pessoas vão se afastar de você. Pessoas não vão querer nem estar do teu lado, nem olhar para a tua cara. Esquenta a cabeça não, você está no lugar certo. Você está indo para o lugar certinho. Porque João vai escrever em o Evangelho de João, capítulo 15, se não foge a memória, o verso número 7. Se o mundo vos aborrecer, fica tranquilo, porque você está no caminho certo. O dia que o mundo vir te abraçar e dar tapinha nas tuas costas, levanta a mão e aceita Jesus de novo. Nós somos diferentes deste mundo, irmãos. Esses homens, o mundo estava em trevas, o pecado cheirava mal, o pau estava quebrando, mas eles mantinham a firmeza, eles mantinham a integridade, eles mantinham o seu caráter, eles mantinham o teu caráter. Eles não eram levados por qualquer situações ou qualquer coisas. Eles sabiam que quem tinha chamado era o próprio Deus. E eles tinham a confiança de Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus conta conosco. Deus conta com os senhores obreiros. Deus conta com vocês, mocidade. Mulheres do ciclo de oração, Deus conta com vocês. Deus conta conosco, músicos. Deus conta conosco, igreja. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Realmente, Deus pode contar com você? Realmente, o céu pode olhar para você? Ali sim, eu posso dizer que ali é um homem e uma mulher de Deus. Não só dentro da igreja, mas aonde ela pisa, ela inala a minha presença. É isso que está faltando em muitos. É muito fácil servir a Deus em quatro paredes. Mas eu tenho que ser o modelo de Cristo. Eu tenho que ser o modelo de Cristo, não só aqui dentro, é lá fora. Porque esses personagens, a Bíblia vai dizer que eles andavam com Deus. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. A Bíblia vai dizer que Matusalém e Enoque, eles andavam com Deus. E quem anda com Deus, irmão, é diferente. Quem anda com Deus, a conversa é diferente. Quem anda com Deus, a vestimenta é diferente. Quem anda com Deus, a fala dele é diferente. Quem anda com Deus, a fisionomia dele é diferente. É do céu. Pai que se destaca em tempos difíceis. Nós não podemos conformar com este mundo. Segundo, um pai que anda com Deus. Noé andava com Deus. Noé não tinha apenas uma religião, ele tinha um relacionamento. Eu vou repetir porque a religião ela mata. A religião ela mata. E quantos de nós um dia fomos tantos religiosos e não tinha relacionamento com Deus? É totalmente diferente. A religião ela mata, ela aponta. A religião, se nós não tiver cuidado, você até espanta as pessoas dentro de um ambiente agradável. Porque a religião, ela vem de abraçar, expulsa.
Ela, em vez de abraçar, ela aponta. Mas quem tem relacionamento é diferente. Em vez de você apontar, você abre os braços e vem para cá, porque aqui é o teu lugar. E Noé tinha isso. E não tinha somente religião, ele tinha um relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento é diferente. Amém ou não amém? Ele ouvia a voz de Deus, caminhava com ele, vivia segundo a tua vontade. Pais que andam com Deus, cria filhos que conhecem o caminho. A influência espiritual de um pai alcança gerações. E isso é muito sério. Olha aqui para mim, vou tirar até o óculos para me te enxergar melhor. Pais que têm relacionamento com a tua casa, ele leva a sua casa ao altar de Deus. Olha aqui para mim. Eu sempre costumo dizer que os nossos filhos é um HD vazio. É um HD vazio. E tudo que ela vê dentro da sua casa, você é o modelo dos seus filhos. Você é o exemplo maior dos teus filhos. Ele não vai se espelhar lá no personagem, irmão, da televisão, não. Ele não vai se espelhar lá no personagem, lá da escola, do professor, não. Ele vai se espelhar em você. Sacerdote, é em você que ele vai se espelhar. Agora você tem levado o teu filho ao altar de Deus? Você tem dado bons exemplos? Nós temos dado bons exemplos dentro da minha casa. Dado exemplos ao meu filho. Ele está crescendo, o HD está vazio. Ele está aprendendo tudo. O que você tem falado dentro da tua casa? Para não chegar na nossa geração, quando nós estamos vivenciando, pastores, de filhos de crente, não quer saber mais de igreja. Filhos de obreiros, não quer saber mais de igreja. Sabe por quê? Olhe para mim. Não pisque. Sabe o que está desviando e fazendo o filho de crente não vir mais para a igreja? O banco de trás do carro. Diminuiu, pastor Rafael, até o glória a Deus. Cuidado com o banco de trás do carro. Sabe o que está fazendo os nossos filhos não vir mais para a igreja? É quando acaba um culto cheio do poder de Deus. E quando eu sento na roda da minha mesa, em vez de falar de bênção, o meu filho está olhando. Você viu o vestido? Você viu o que o irmão estava? O que o pastor falou? O que a irmã falou? O que o fulano fez? A roupa e não sei o que. E começa aquele negócio terrível. E o filho está crescendo. E vendo nós, o espelho, o sacerdote. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Noé, a Bíblia fala que ele tinha relacionamento. Noé, a Bíblia está falando que ele tinha relacionamento. Não era só com a humanidade que cercava ou rodeava ele. Por mais que eles não queriam ouvi-lo. Mas quando a Bíblia fala que Noé tinha relacionamento, ele tinha uma casa debaixo da unção de Deus. A tua mulher, os teus 3 filhos e as tuas noras tinham o mesmo relacionamento com o sogro. E os filhos tinham relacionamento com o pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Rapaz, hoje é dia do pai, né? Qual o relacionamento que você tem com seu filho? Ele é uma bênção ou é uma praga? Ele é uma criança, uma menina de Deus, ou é um moleque sem vergonha que não vale nada? É essa o seu palavreado com ele? Palavras têm poder. Qual é o altar que nós estamos levando a nossa família? Ou qual é a arca que a minha família está entrando?
É do relacionamento ou é do problema? É que eu estou sentindo um temor do céu aqui. Não estou pregando nada mais, nada menos do que a Bíblia Sagrada. Para nós fecharmos. Segundo. Terceiro. Um pai que obedece sem questionar. Um pai que obedece sem questionar. Capítulo 6, verso 22 vai dizer assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim ele o fez. Capítulo 6, Deus vai dar uma ordem a Noé. No capítulo 5 você vai ver a genealogia deles, de Sete. Sete gerou fulano, não tem como. Mas pelo menos esses 3 aqui, 4, dá para gravar. Chega no capítulo de número 21. Enoque gerou Matusalém gerou Lameque gerou Noé. Quando chega no capítulo de número 6, Deus viu a corrupção terrível de uma humanidade perversa, cheia de pecado. Deus se arrepende e fala com Noé: Noé, constrói essa arca, porque eu mandarei. Até então muitos falam que não tinha ouvido, ainda chovido sobre a face da terra. Noé constrói. No capítulo 6, verso 22, Noé, ele era um homem tão temente a Deus, era um pai tão temente a Deus, que ele vai lá e não questiona. Em meio a uma adversidade, um caos de pecados, mas ele não questiona o que Deus ordenara para ele. Ele pega a tua casa, ele pega a tua família, ele pega a tua esposa e os teus filhos. Isso fala de relacionamento dentro de casa. Tem pai que o pai fala ao filho: pega isso, meu filho. O caba responde, fala tudo. O caba não tem uma ordem dentro de casa. Mas Deus desta noite está te dando autoridade aqui, viu, sacerdote? Nós estamos vivendo um tempo terrível. E pais perderam as estribeiras. Tu é o sacerdote dentro da tua casa. Quem manda lá é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, caboclo. Mas é você. Filho, faz o que quer. Pito 7, chega a hora que quer. E o caba lá. Coloca ordem na casa, dentro do seu lar. Porque vai chegar os dias trabalhosos e você vai precisar da sua família. Noé, ele podia estar sozinho, porque o mundo não queria ouvir ele, mas a sua casa estava junto com ele. Sua casa está com você, irmão? Sacerdote, sua casa está com você? Na hora da dificuldade, ele não podia ter os que estavam lá zombando dele, mas a casa estava em ordem. Ele tinha relacionamento. Meu filho, pega o martelo. Meu filho, ó, o prego. Meu filho, serra ali, ó. Olha aquela tábua lá. Vai lá serrar aquela tábua. Agora, meu filho, nós já fizemos. Agora vamos meter betume nisso tudo para não entrar água. Vamos tapar as brechas. Ele já é outro manto aqui. Tinha relacionamento. Um de lá, outro de cá. Um está lá no martelo, outro está lá. Meu filho, pega isso. Então, pai, sim, senhor. Hoje, filho, irmão, nem senhor. Não toma nem a benção mais o pai. Eu tenho 49 anos, vou fazer agora. Se eu ligar 10 vezes para meu pai: benção, pai. Benção, mãe. Como é que está o senhor? O senhor está bem? Filho, e aí, velho? E eu, coroa? E você? E você? Irmão, que falta de respeito. Eu nunca vi uma geração tão complicada. Por conta do pecado, até os anos foram diminuídos.
E aí, a obediência, ela gera milagre. Eu vou repetir. A obediência, ela gera milagre. Noé ouviu a voz de Deus. Era difícil e complicado em meio àquela situação. Mas ele ouviu e foi fazer o que Deus mandou ele fazer. E aí, Deus deu a Noé as instruções detalhadas. Ele não poderia ter questionado. Nunca havia chovido antes. A arca era enorme. Mas ele não discutiu, apenas obedeceu. Pais que obedecem, escuta isso aqui que eu quero. Se você tiver sua caneta ou marcar no seu celular, eu até deixo você usar o telefone para você marcar isso aí. E coloca o hashtag lá ainda. É isso mesmo? Pais que obedecem a palavra de Deus constrói um ambiente de proteção espiritual. E a Bíblia vai dizer, Isaías 1:19, se quiseres ouvir, ou se quiseres me ouvir, comereis o melhor desta terra. A promessa está sobre nós. Agora vai de nós obedecer para desfrutar das promessas. Deus não é culpado quando as bênçãos e as promessas não se cumprem em nossa vida. Porque a promessa diz respeito desde Gênesis capítulo 12. Quando Deus forma a família e coloca Abraão e fala com Abraão que as famílias seriam abençoadas. Nós estamos debaixo de uma promessa. Agora, vai de mim e você está debaixo dela. Deus não é culpado quando as promessas não cumprem na nossa vida. E nem as bênçãos do Senhor vêm sobre nós. Quem é culpado? Sou eu mesmo. Que não permaneço. Que não tapo as brechas. Que não tenho relacionamento. Que não vem para a presença de Deus. Que não trago a minha família para a presença e vontade de Deus. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E aí, para nós fecharmos. Mesmo que o mundo ridicularize a sua fé, continue obedecendo. Marca isso aí. A sua casa depende disso. A obediência de hoje constrói a salvação de amanhã. Isso é muito forte. Eu vou repetir isso aqui. A obediência de hoje constrói a salvação de amanhã. Você não planta para colher hoje. Não tem como você plantar hoje e colher hoje. Ela vai demorar um tempo para essa semente, quando você planta, ela germinar e crescer, dar frutos. Então o que você planta hoje, a sua obediência de hoje constrói salvação para amanhã. E até hoje, por conta das consequências da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós escolhemos consequência até hoje. Que a partir de hoje, eu e você devemos ter a responsabilidade de trazer a nossa casa ao altar de Deus. De trazer a nossa casa ao relacionamento, para o relacionamento. Para nós concluir, porque eu quero orar por você. Noé salvou a sua família, porque foi um pai que, 2 pontos, se destacou pela integridade. O homem e a mulher tem que ser íntegro diante de Deus. Depois, caminhou com Deus na verdade. Na verdade. Quem caminha com Deus na verdade, ele é bem sucedido em todos os aspectos da nossa vida. Depois, obedeceu
sem hesitar nada. Nós só conseguimos salvar a nossa casa se eu tiver esses destaques, ou se eu tiver esses exemplos na minha vida. Pais, escute, a arca da salvação ainda está aberta. A sua fé é um barco onde a sua família pode ser salva. Seja um pai que rejeita o padrão deste mundo, cultiva intimidade com Deus e obedece com coragem, mesmo sem entender tudo, mas obedeça. Porque sendo assim, a tua família vai ser uma família mais do que abençoada. Se coloca sobre os seus pés. Coloque a sua arca na casa, ou coloque a sua arca dentro da casa. Proteja a tua família da destruição espiritual. E Deus será fiel em preservar aquilo que você colocou em suas mãos. Olha aqui para mim. Essa é uma palavra para você refletir na sua vida. Eu não quero que você saia daqui escandalizado que você ouviu aqui nesta noite, mas que você guarde esta palavra. Ame a sua família. Ame a sua família mais do que qualquer coisa. Se ela estiver me ouvindo aí, amor, te amo. Eu tenho 29 anos de casado. Eu nunca tinha feito procedimento, com a minha esposa. E eu orando a Deus, parece uma coisa tão simples, pastores, pastor Rafael. Eu saí 5 horas de casa, 4h30 acordei, segunda-feira passada. E alegre, satisfeito. Chegamos no hospital 5h45 da manhã. Eu pensando, o povo deve estar tudo dormindo. Jesus. 6 horas estava assinando os papéis. Eu até brinquei. Eu até brinquei. Acho que ela nem ouviu direito. Eu brincando que ela filmando. A pastora não gosta muito desses negócios. Eu falei, você já está assinando o seu passaporte, meu bem? Meu bem, está assinando o seu passaporte. 6h30 ela subi com ela. Daqui a pouco trocou o roupão lá, aqueles roupão. Peguei as roupas dela. Menina, pode ficar lá na recepção. Eu falei, deve ser rápido, né? Irmão, 6h30 da manhã, foi até 11 horas da manhã. Eu fiquei, né? Postura de que eu tava acontecendo nada, né? Mas, irmão, eu rodei aquele hospital tudo. E rodei, eu acho que a Leitão da Silva foi de ponta a ponta. Falei, Senhor, o que está acontecendo? E você pergunta as coisas. E você, meu Deus, ninguém te informa nada. Não, tá na cirurgia, tá na cirurgia. Eu falei, mas que cirurgia é essa, gente? E eu não sabia que eu te amava tanto assim, viu, irmã Lita? Fiquei preocupado, irmãos. E ali realmente eu vi como um sacerdote se preocupa com a sua família. Mas eu sabia que eu tinha um relacionamento com Deus. E o tempo todo eu estava ali, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, cuida. O que eu quero dizer para você aqui hoje, eu não sei se todos que estão aqui, a sua família está aí, mas dá uma olhadinha para ele aí e fala assim, ó. Eu tenho. Não. Fala assim, eu tenho um relacionamento com o céu. E esse relacionamento com o céu faz que eu vou levar você e a nossa casa para entrar na arca. Fala assim, eu e minha casa vamos entrar na arca. Fala assim, eu e minha casa vamos entrar na arca. Porque nós temos relacionamento com os céus. Fala assim para ele, pode ser o que acontecer,
mas eu tenho relacionamento contigo. E isso vai fazer que nós vamos entrar todos na arca, ou seja, no céu de glória.